Estou preocupado assim na pesquisa em a gente tentar conseguir delinear assim como é que a gente pode descrever essa história cultural do cinema aqui, né? Como é que alguns elementos que às vezes não estão ligados diretamente na produção de filmes, mas ajudam a entender como é que surgiram interessados, como é que surgiram filmes, como é que surgiram condições para que os filmes acontecessem e tal, né? E É, aí, o que leva a gente, talvez, me parece, o começo de tudo é a ideia do cineclubismo aqui, né, nos anos 60, que tem um movimento intenso aqui, digamos assim, que o professor Narciso registrou isso lá na pesquisa de mestrado dele. O senhor estava em Manaus nesse período, nos anos 60? tava. Frequentou Eu, esse momento do eu cheguei cineclubismo? aqui em 64, né? Então, e na verdade, as primeiras pessoas que eu conheci aqui, bem, foram os meus primeiros amigos aqui, o Elson Farias e o Luiz Bacelar. E depois esse pessoal do cinema, o Marcos Souza, Joaquim Marinho, né? Iver Lima, Padre Ruas, essa turma aqui, que gostava de cinema, né? E eu já vinha com essa queda pro cinema já de Pernambuco, né? Que eu morava nessa época em Recife e tal, em Olinda, mais precisamente, e vindo de Garanhuns, né? Então eu, na verdade, acompanhei bastante o movimento cultural de Recife, né? Que tinha gente muito interessante, Adão Pinheiro, enfim, caras, Ismael Caldas, né? Pintor, e gente do cinema também, né? Que tinha já um movimento de documentário bastante interessante. Rucker Vieira, enfim. Aí o senhor vem estudar aqui na Universidade Aí eu Federal, né? vim pra cá. Na verdade eu vim tirar umas férias, passar umas férias, aí eu gostei muito da casa dos meus avós, aí eles me convidaram, você não quer ficar aqui e tal? Eu vou ficar. Aí praticamente me transferi para casa. Aí voltei um ano ainda para lá, mas depois voltei para Manaus de novo. Enfim, eu acho que digamos assim, essas figuras que eu conheci aqui ligadas à produção artística, né? Depois eu conheci bastante o Hahnemann, que convivemos muito, né, e tal. Morávamos aqui no Parque 10, né, e lá em casa ele sempre ia, Tinha um período, era viajamos juntos, inclusive, para o Rio, uma época. um momento, digamos, pós-Clube da Madrugada, assim, e que era uma O efervescência Clube nova. da Madrugada eu participei também, inclusive eu escrevi muita coisa naquele suplemento, né, do clube e tal. E ali já tinha uma coisa de cinema, quer dizer, não era o forte do suplemento, mas de vez em quando aparecia matérias sobre cinema, né? Mas o forte mesmo era o Cineclube, na verdade, era por exemplo, o Gaspar teve aquela iniciativa do Cinéfilo, né? Que era mas outros escreviam também, o Iver Lima, o Padre Ruas, o Joaquim Marinho, o Márcio Souza, escreviam nos jornais da época resenhas de filmes Tinha um encontro de gerações aí, que o Padre Ruas era mais velho, e é, uma geração de jovens, né? por exemplo, considerando a geração do Márcio Souza, o Roberto Carranelli, tal, né, esses eram mais jovens, mas Iver Lima, Padre Ruas e, bem, o Joaquim Marinho acho que estava mais ligado à geração do Roberto, né, e do Márcio. Essas pessoas, eles tiveram uma influência muito grande, porque é o seguinte, quando eu assumi um cargo na TV, nós nos reunimos e dizemos assim, olha, é uma chance que nós temos de criar um polo, né, ou uma iniciativa qualquer, uma atividade qualquer relacionada com cinema. Cinema é visto como um recurso a ser, entende, aproveitado pela televisão. Quando eu falo em televisão, não é só a TVE não, era a rede amazônica, com quem a gente tinha um contato bastante estreito, né, com o Felipe Dal e tal, e também a TVE do Rio, mas sobretudo a TV Cultura de São Paulo, que logo se interessou, entende, em
utilizar parte da nossa produção lá, que na verdade nós ficamos muito aquém da expectativa deles, entende? Eles alimentaram e na verdade esperaram muito mais do que nós fizemos, do que nós conseguimos fazer, porque na verdade era bastante difícil, né? Por falta de equipamento, falta de dinheiro, era muito caro fazer um filme, quer dizer, uma cópia. Você fazer uma cópia, por exemplo, o começo antes do começo, era o que seria R$ 5.000, entende? Uma cópia de um 16 milímetros. Então hoje, você com um DVD, né, de 90 centavos, você consegue ter uma cópia do filme. Então, eu acho que nós também vivemos essa transição tecnológica. Eu acho que nós fomos, digamos assim, um pouco vítimas do nosso próprio tempo, né? Se nós tivéssemos metade dos recursos que apareceram depois com o Matic, né, na área de vídeo, enfim, com câmeras portáteis como uma câmera que a RCA fabricou para televisão, era uma câmera em cores, mas tinha inclusive Steadicam, era um equipamento, e que nós compramos essa câmera, entende? Para usar na TV, entende? Em reportagens especiais e tal. E juntamente com isso, uma câmera elétrica Paier-Bolex com uma lente Kern, eu acho, entende? Uma lente boa, potente. Uma tele, entende? Enfim, que podia chegar até normal e tal. E aí, com esse equipamento, nós começamos a fazer filmes, inclusive por exemplo, um filme que era o Projeto Suma Uma, que era um filme preto e branco. Quem inclusive rodou essa câmera fui eu, no interior. Eu saí com um barco aí e fiz todas as tomadas, inclusive numa escola. Era a ideia de que o rádio, ele penetra, né, independentemente de ser educativo ou não, ele tem uma penetração muito forte no interior, continua tendo, né? E aí a ideia da Secretaria de Educação de utilizar o rádio como um projeto de educação à distância, o projeto Suma Uma, que teve um sucesso, na época que ele funcionou, foi de um êxito, entende? Impressionante, né? Isso é 75, né? Eu li sobre esse projeto. Então um projeto que... Aí fizemos um documentário sobre o projeto. Quer dizer, a ideia era divulgar o projeto, mostrar como é que, nas condições da Amazônia, com tudo de canoa, indo de canoa, né, com distâncias imensas, a dificuldade de, inclusive, organizar as salas, entende? Para a audição dos programas, enfim, todas essas circunstâncias, né, bem amazônicas, foram, de um certo modo, apresentadas ali naquele filme, né? Filme de 10, 12 minutos. E também fizemos um outro em Humaitá, uma filmagem que era a derrubada da última árvore da Transamazônica, né? Com a visita do presidente ditador na época e tal. E lá com os acampamentos da Andrade Gutierrez, que estava fazendo a estrada. Então, enfim, essas experiências pontuais, né? Mas aí tínhamos também um projeto de fazer esses documentos da Amazônia que eram mais ligados à arte, teatro, artes plásticas, etc. Que eu considero que foi uma experiência frustrada, entende? E não precisamos de muito longe para constatar isso. Na verdade, era uma espécie de sonho, uma ideia muito interessante, mas que encontrou obstáculos muito fortes, tanto no plano político, né? A incompreensão do que sentido fazia apoiar isso, entende, para o governo e tal. Então, foi mais uma iniciativa que a gente foi alimentando ali. A universidade foi muito importante como um elemento de apoio a isso, entende? Antes e depois, né? Mas o fato é que quando aí muda o governo, aí muda a direção da TV, né? Isso é normal, né? No processo administrativo estadual. E aí as coisas mudam totalmente. As ideias também não são mais
produzir esse tipo de coisa, enfim. Apesar de ter tido um grupo que manteve, né, uma certa permanência com isso, mas já com vídeo, que é a Salete, né, a Matilde Osana, enfim, a Maria José, um pessoal que era da TV, que prosseguiu fazendo, entende, alguns documentos e tal, já muito ligado à linguagem de TV mesmo, já não era mais, entende? Mas eu acho que é interessante registrar essa transição, que a coisa não foi... Houve, entende, uma passagem para o âmbito da TV mesmo, de programas de TV, né? Que é uma coisa que aconteceu no Brasil todo, quer dizer, e essa dificuldade, em maior ou menor grau, eu acho que teve até em Pernambuco mesmo. Acho que aquele primeiro grupo pioneiro, acho que é um prenúncio do que você vê hoje. Mas foi digamos assim, uma batalha muito sofrida, entende, também. De falta de apoio, de dificuldades técnicas, enfim, de falta de recursos, né? Enfim, é uma coisa que... Isso aí está na própria história do cinema brasileiro alternativo, vamos dizer, né? Ou de... Independente. Independente. Então, E tem uma experiência contemporânea, essa do Documento da Amazônia, que é a do Globo Repórter, né? Que é uma experiência super importante no documentário brasileiro, que começa lá em 74 também, assim, e que tem o Eduardo Coutinho, né, o Walter Lima Júnior, os cineastas, os documentaristas brasileiros importantes fazendo filmes para TV. E faziam em película. Isso daí mas aí já é no âmbito mais, digamos assim, mas que também sofre industrial, com a vamos dizer. Vídeo, né? Quando vai para vídeo, os cineastas são afastados e vira uma edição de jornalismo, né? A editorialização da coisa ganha forma mais presente, né? Mas e aí eu fico ainda perguntando se o vídeo não foi de fato um progresso em relação digamos assim, a criar facilidades, né, para uma produção, entende, mais rápida, mais barata, enfim, com elementos de linguagem muito mais à mão, né, do que o do próprio cinema, né? Por exemplo, essa coisa de não precisar ir revelar o material. Eu me lembro, por exemplo, da questão do Terra em Transe, né, com o Glauber Rocha. Isso eu fui fazer um curso de cinema lá em Minas Gerais, né, na Universidade Católica, com Padre Massotti e Guido Loger também, que era inclusive de um livro maravilhoso sobre estética do cinema, né? Então, eles eram depositários de uma parte do material que sobrou do Terra em Transe, entendeu? O Glauber e outros deram... tinha um curso de cinema, né? Então, eles, inclusive, o Terra em Transe, se não me engano, foi rodado com um filme vencido. Uma parte da película já estava, entende? Era acho que um filme Orvo, se não me engano. E aí, mas conseguiram, entende? Praticamente recuperar aquele material que já estava oficialmente já fora de data para ser rodado e tudo, mas foi rodado e... Aí você vê, por exemplo, o Terra em Transe, que é um monumento do cinema brasileiro, você vê essa história, entende? Dessas dificuldades de um cineasta como Glauber Rocha. Então a gente vê, imagine o pessoal mais, entende, do filme independente, dos amadores mesmo e tal, enfim, que é um pouco o nosso caso. Né? Distantes do grande centro econômico. Então E assim, realmente assim, a distância entre os filmes do Documento da Amazônia permite ver isso que o senhor falou, né? A dificuldade em dar conta um pouco da expectativa, às vezes, por exemplo, que a TV Cultura de São Paulo pode ter criado, né? Que exigia uma regularidade maior, uma periodicidade maior, né? Porque a gente vê, por exemplo, Viagem Filosófica de 74, Zuazo e Rita de 74, Palco Verde de 75, aí o Mater Dolorosa só em 78, né? Então há uma distância no tempo entre os filmes. Porque isso aí implicava em você conseguir recursos, por menores que fossem, os recursos necessários para rodar aquele material, já era, entende? Você tinha que administrar dentro dos recursos da TV, que eram bastante limitados, entende? Uma coisa que a gente estava investindo numa espécie de experiência que era favorável à TV, né? Que a gente conseguisse
implantar um núcleo de fato, né? É por isso que eu digo, se conseguíssemos, porque de fato não conseguimos, por exemplo, atender a expectativa da TV Cultura, que seria ótimo, pudéssemos, né? E até eles nos ofereceram apoio, entende? Através de cursos que eles deram aqui, de áudio, entende? De animação, tudo isso, de fotografia mesmo. Então, houve uma época em que a TV Cultura, através inclusive de uma política do Ministério da Educação, de treinamentos, né? Senafor, por exemplo, que era um desses instrumentos de treinamento técnico, né? Conseguimos trazer muita coisa. O que não teve, obviamente, eu estava falando até pouco antes aqui, não teve a repercussão que nós esperávamos. Por exemplo, no caso da animação, praticamente ninguém... Quer dizer, claro que inicialmente aquele pessoal que está fazendo o curso está fazendo experimentos e tal, mas depois não teve ninguém que se decidiu, olha, eu vou ser animador, vou fazer cinema de animação. E foi um pessoal muito bom que veio. Então daria para, digamos assim, dar um pontapé inicial, né, para esse tipo de coisa. Com a questão do som, já foi melhor aproveitado, porque como era feito para televisão e para o nosso grupo, digamos, o pessoal da TV aproveitou bastante. Inclusive tem o caso do Uchoa, que era um técnico, um jovem, né? Muito interessado. O Caldas também, que era já mais... Lurdemir Uchoa, né? Lurdemir e o Caldas, que era mais veterano, que também aproveitou bastante aqueles... ele fez o som do Mater Dolorosa, o Lurdemir Uchoa. Agora, então, uma dúvida, assim, que talvez o senhor possa esclarecer um pouco, como é que eram decididos, assim, que filmes iriam ser feitos nessa concepção do Documentos da Amazônia? Por exemplo... Olha, nós tínhamos uma lista de coisas. Por exemplo, o Porto de Manaus. Ele foi feito por sugestão do Márcio Souza, que é o seguinte, o Márcio Souza estava com o guarda-roupa do filme A Selva, entende? Então, ele mobilizou, né, o primeiro recurso que estava à mão, disponível, né? E depois conseguimos película para rodar o material, entende? Isso então, faz essa passagem, né? E o Márcio fez o roteiro do filme e tudo, utilizando figuras de cena com esse guarda-roupa que foi utilizado na selva, uma parte dele, entende? Para dar o tom de época do filme e tal, entende? Foi... E assim por diante, quer dizer, Rita e Zuazo, é a ideia da gente registrar, o que é pena porque, inclusive, uma parte desse material não foi utilizado no filme, né, exatamente por falta de filme mesmo, entende? De obras tanto da Rita quanto da Auxiliadora Zuazo, né? O filme seria um pouco maior e mais rico também do ponto de vista visual, né? Mostrando mais trabalhos e tal. E bem, assim vai, eu estou dando exemplos de dificuldades, mas a coisa não tinha um planejamento muito profundo, entende? Mas era feito mais assim à base de coisas que pareciam óbvias, entende? Por exemplo, o surgimento do trabalho do padre Casimiro Baxter com os Feliciano Lana, com os desenhos indígenas, né, da cosmogonia dessana. Que ele foi o padre que forneceu material, né, lápis de cor, papel e tudo, para eles transcreverem o mito em pranchas, entende? Então esse filme praticamente já estava pronto, digamos, é como se fosse uma história em quadrinhos, né? Que o padre Casimiro bolou, entende? E acompanhava os Feliciano Lana fazendo um storyboard quase, entende? Do mito. Muito interessante a coisa. Aí o que fizemos? Aproveitamos já o material já de posse do padre Casimiro, né? E aproveitando a passagem do Lúcio Cordato aqui, ele nos forneceu um pedaço de 16mm, filme de películas, e ele próprio filmou com um Nagra, né, o depoimento do padre Casimiro sobre a história. Então
É muito interessante. Como é que isso originou aquela ideia dele de pedir para os índios desenharem, né? Quer dizer, desenhando, inclusive, que não tinha um domínio técnico, eram desenhos espontâneos, como se fosse uma pintura naif, né? Uma coisa assim. E é isso um pouco o caráter desse filme, né? Quer dizer, uma experiência. O outro foi a Viagem Filosófica, feito com as pranchas da viagem, né? Que são duas caixas de, né, imagem maravilhosas dos chamados riscadores da expedição, né? Freire e Codina, que constitui, na verdade, uma história, uma viagem filosófica à parte, né? Essa iconografia referente à viagem, de quase 10 anos do Alexandre Rodrigues Ferreira. Então, materiais assim que já tinham uma vocação cinematográfica, digamos, de inclusive usar a técnica de animação, o tabletop e tal, que isso aí ficou, e tem ligação com esse pessoal da TV Cultura, entende? Quer dizer, uma maneira de aplicar aquelas técnicas pelo menos a esses dois filmes, né? A Viagem Filosófica e o Começo do Começo. Utilizaram essa tecnologia do tabletop, né? E já que a gente está falando um pouco de cada filme, o Palco Verde, que é de 75, né? O senhor pode falar um pouco sobre ele? O palco, a ideia era a ideia do Márcio era muito mais ambiciosa, de fazer um registro de cinema de todas as peças, né? E aí essa experiência do Palco Verde aparece aí nessa ideia. Então a gente vê, por exemplo, que na verdade essas pessoas, Roberto Carrané, Márcio Souza, o Isaac Amorim, entende? Enfim, até esses de som mesmo, mas especialmente esses mais ligados à literatura, artes plásticas e tal, eles tiveram um papel fundamental, né? nessa escolha de temas. E existia um elenco enorme de temas. Por exemplo, de inclusive filmar poemas. Né? Por exemplo, no caso do Elson Farias, seria os 3 episódios do Rio, né? E não chegamos a nem começar isso aí, mas porque tinha gravuras do Álvaro Páscoa, né? E aí nós íamos tentar, digamos, criar uma cenas, né? Transpor para cenas beira do rio, etc., aqueles belos poemas do Elson. E o Sol de Feira, que chegou a ser filmado, né, no mercado público ali, pelo Isaac Amorim, aliás, uma fotografia belíssima, né? Em Ektachrome 2. E aí, quando saímos, o grupo praticamente foi desmontado, né, esse grupo aí, esse grupo experimental. Esse filme, por exemplo, ficou sem ser montado, né? Ficou só no material bruto mesmo, só no copião. E por último seria o Mater Dolorosa, né, do Roberto Evangelista. Isso aí não, porque o Roberto tomou a frente, né? Muito talentoso, né? Acho que nunca tinha feito cinema, mas com a intuição de artista dele, ele deu assim um cunho espetacular, aquele trabalho em Super 8 ainda, e tudo, quer dizer, um negócio maravilhoso. E como é que aparece, por exemplo, o nome do Roberto Evangelista para ser uma possibilidade de trabalho lá? Assim, dele fazer o filme, dele ser o realizador, né? Não, é o seguinte, o Roberto Evangelista já fazia parte de outros grupos nossos. Por exemplo, nós tivemos um grupo de música de Dalmé a Nelson Cavaquinho, né? Que ele já fazia parte desse grupo, um grupo anterior à televisão e tudo. E nós sempre tivemos contato, né? Então, era uma coisa quase que natural chamarmos não apenas o Roberto, mas outros artistas, como o Getúlio Alho, por exemplo, com quem tínhamos contato também, que também pretendíamos fazer um trabalho, que era um maravilhoso desenhista, né? Que depois saiu de Manaus e não tivemos mais chance de... O Moacir Andrade também pensamos em fazer. Mas aí isso tudo ficou na lista de filmes que... Né,
documentários curtos, né, de 10, 12 minutos, que iríamos realizar para a TV, né? Aí, infelizmente não avançou. essa coisa não... mas é compreensível, né? Coisa, Mas são poucos não filmes... temos o que lamentar sobre isso, porque eram as próprias condições mesmo. Dentro de um órgão de governo, né? Não tinha muito que... Não tínhamos independência do ponto de vista... Né? Nem tivemos condições também de depois criarmos um grupo independente. Eu acho que houve um desestímulo relativo quando a TV mudou de administração, né? Era como se aquilo tivesse perdido, entende, o impulso inicial, né? Quando, na verdade, poderíamos até ter tentado, né, prosseguir de forma independente, mas isso não aconteceu. São poucos filmes, mas são filmes que têm uma importância muito grande, né, por registrar um certo momento da produção artística aqui, registrar o pensamento social, digamos aqui. Né? Seria uma espécie de, naquele sentido do Walter Benjamin, seriam portrês, ou seja, né, instantâneos da vida cultural, da vida artística de Manaus, né? É um pouco essa ideia. E não restrito só a Manaus, você vê que tinha já um lado aí da ciência, né, no caso da viagem filosófica, da questão indígena, né? Enfim, já tinham algumas expectativas de desenvolvermos nessas linhas. Aí, você vê, por exemplo, a Rita Loureiro jovem pintando e falando do que ela lia, o que ela lia sobre a Amazônia, né? Então há esboços, né, de questões assim maiores. De questões da estética dela, né? E aí aparece a universidade, eu acho, né? O senhor destacou há um tempo atrás a importância da universidade no começo de tudo, né? Eu acho que atravessa a experiência um pouco, né? A ligação com a universidade, a ligação com a ciência. Porque, por exemplo, eu fui para a TV graças à universidade, né? Eu fui, digamos, trabalhar na TV, né? E já encontrei lá vários, por exemplo, inclusive o Rui Alencar, que depois foi diretor da TV, Canal 4, eu acho. TV Era Crítica. A TV Era Crítica e tal. Que aí se dedicou mesmo à TV, né? Ele não tinha propriamente ligações com essa coisa da artística de cinema. Era um homem da televisão. E se profissionalizou. Mas é um cara da minha geração, do tempo do curso de comunicação, entende? Então isso não podemos desvincular isso, porque essas coisas estão todas associadas, né? Eu acho interessante como já aparece no filme, nas preocupações que o filme deixa ver, essa ideia de investigar o pensamento sobre a Amazônia, né? O pensamento social sobre a Amazônia. Né? Agora, só fazendo um pequeno retorno, assim, que a gente acabou entrando na série, já falamos dela. Na verdade, eu nunca perdi essa esperança, né? A expectativa de um dia regressar a isso. Mas aí, quando o tempo vai passando, os anos, e você vê que... Aí eu vejo esse novo momento da tecnologia, que hoje é muito mais fácil você fazer, né? Então é por isso que eu lhe perguntei, você está fazendo... Que aí eu já me coloco na posição do professor. Porque, por exemplo, eu dava aula de cinema lá na universidade, né? Era jornalismo cinematográfico. Então nós fazíamos filmes, por exemplo, a Salete fez filmes com uma aluna lá, o Álvaro Bandeira, entende? O Cohen, vários, entende? Produziram filmes bem interessantes. Tem um que é o vendedor de pães, mas era na Cidade Flutuante. O cara ia de catraia, entende? Vendendo pão de casa em casa. Assim. Um filme belíssimo ali, muito interessante. Dessa época da TV, entende? Da universidade, junto com a TV, entende? E aí a gente também estava bem próximo, essa experiência de ensino, né, com a experiência lá da TV. Legal. Então são coisas que... Quer dizer, não chegamos também, como eram filmes experimentais, um material de sala de aula, vamos dizer, né? Alguns guardaram seus filmes e tal. Isso não tinha uma preocupação em criar um acervo, entende? Era, cada um fazia o seu filme e depois ficava com ele. Como o Super 8 era muito perecível, né? Ele não resistia a muitas projeções, a não ser
com muito cuidado, mas de um modo geral, 5 a 10 projeções era o suficiente para praticamente danificar de alguma maneira um Super 8, né? Então tem até essa limitação também. Quando o cara não copiava com uma câmera de TV, né, não registrava, e tinha aquele batimento e tudo, dificilmente havia transcrição tecnicamente correta de um Super 8 para um 16, por exemplo, ou para um vídeo, né? Como hoje é fácil, o próprio Roberto Carnelli faz isso. Ele transcreve, né, o material de Super 8. Transfere para outras matrizes, né? Para outras matrizes, exato. E aí aquele material em película não tinha cópia, né? Se perdia e tal. Cópia única e com essas características, né? Dependendo do operador, você podia, em vez de projetar um filme, você destruir um filme. Era sempre esse risco, né? Tem essa materialidade aí possível. Agora eu queria só fazer um retorno assim, ao período imediatamente, talvez é um período que a gente possa entender entre aquele período dos festivais aqui, no final dos anos 60, e aí a experiência que vai dar na TV, no Documento da Amazônia. Que daqui tem o surgimento da Zona Franca de Manaus, a euforia em torno disso, né? Como é que o senhor vê que a chegada da Zona Franca mobiliza um pouco os artistas ou a cena de produção? Você acha que os artistas reagem a isso? Há uma série, a bienais? Né? Eu acho que, inclusive, a Zona Franca, nessa fase comercial dela, ela teve uma característica interessante, que era atrair, inclusive, artistas que vinham comprar equipamentos aqui. Eu me lembro, por exemplo, na época que eu trabalhava na Emantur, né, com o Joaquim Marinho, inclusive eu participei da organização daquele primeiro festival de cinema e tal. Até me colocaram na presidência de uma comissão lá e tal. E, por exemplo, a turma da Gal Costa, os músicos, instrumentistas, eles iam numa loja na Tropical, que ficava embaixo da Rádio Tropical, na José Paranaguá. Tinha uma loja, acho que é a Loja Mundial, se não me engano. Tinha um nome que vendia equipamentos altamente sofisticados, guitarras, amplificadores, caixas de som e tal. E eu me lembro que o Tim Maia, por exemplo, entre outros, comprou equipamento uma dessas vindas dele, entende? Também o pessoal de música da Gal Costa, do Macalé também, que veio, entende, com músicos aí, e eles sempre se interessavam em adquirir coisas que não eram tão fáceis em São Paulo ou Rio, entende? Aqui tinha as isenções e tal. E era o grande trunfo do comércio era exatamente esse, de vender equipamentos fotográficos. Inclusive, é interessante que você tem Manaus transformado no polo da fotografia e da cinematografia em Super 8 e 16 também, porque eles vendiam, né, algumas empresas vendiam equipamento 16, né? E você não tinha praticamente produção, era mais um entreposto de venda de equipamentos. Não se revertia necessariamente. Não implicava na criação de um grupo, né? Porque podia muito bem aparecer também, né? A não ser assim, as experiências isoladas, por exemplo, o pai do Roberto, o doutor Salim Carradelli, ele tinha equipamentos que ele comprava e gostava de filmar, né? Então tem uma grande quantidade de filmes que isso é antes da Zona Franca. E quando chegou a Zona Franca, obviamente, ele se beneficiou com o preço dos filmes e tal. E também tinha o Cezílio Barbosa também, que também fazia filmagem, depois até em 35 chegou a fazer. E tinha um laboratório que a gente contratou na TV para revelar filmes de noticiários, né? Que a gente produzia um outro assunto para projetar na programação noturna dos noticiários. Então tínhamos um pequeno laboratório preto e branco para revelar filmes de 16mm, que eram rodados aqui mesmo, com esse objetivo jornalístico, né? Enfim, eram atividades paralelas que tinham a ver com o campo do cinema, né? Tecnicamente, mas que estavam voltados mais para objetivos da TV mesmo. Nesse período, então, dessa euforia,
aparece essa ideia de montar um núcleo, né, para cinema, que aí aparece em 72 A Selva, do Márcio Souza. É. O senhor lembra desse período? Porque a Emantur, o senhor falou que trabalhou lá, né? É. Acho que era um pouco um projeto ligado à Emantur, né? Digamos Bem, que... existia um projeto de estimular o cinema que era mais assim, mostrar que em Manaus você podia também... Isso aí era uma ideia mais do Joaquim Marinho, né? De transformar Manaus numa cidade, numa capital cultural, entende? E ele de fato fez isso. Durante a gestão dele na Emantur, e depois até um pouco como secretário de Cultura, ele foi um grande animador cultural daqui, né? Então você vê figuras como Macalé, Gal Costa, enfim, Capinã, e uma infinidade de artistas, né? Circularam por aqui. Estiveram por aqui graças a... Bem, o Marinho era representante da Philips, da gravadora Philips. Então tinha essa facilidade também de contactar com artistas ligados à Philips, né? Isso aí ele aproveitou bastante. Talvez não como pensasse aproveitar, mas até onde foi possível a ele, entende, fazer essa agitação cultural, ele fez. Pelo que eu li, tinha... E ficou conhecido como o cara que tem mais... numa época que não tinha nada em Manaus, né, praticamente. Entende? Então, de repente, você queria fazer show com Gal Costa, com Tim Maia, né, com Macalé, enfim. Já era uma coisa arrojada. uma coisa, quer dizer, colocava, na verdade, Manaus em sintonia com o movimento musical brasileiro, né? E aí tem a ideia de fazer cinema. E o cinema passou pela mesma coisa, por exemplo, ó, o filme Brasil Ano 2000, né? E o Macunaíma foram exibidos pela primeira vez aqui no festival. Então, isso aí já é um trunfo, né, para um acontecimento. E com a presença dos diretores, Walter Lima Júnior, enfim. A Mulher de Todos. A Mulher de Todos, do Janzela, enfim. É um negócio assim... impressionante. É o ano em que descobrem o Silvino, né? Inclusive a crítica de cinema veio acompanhando. Entende? Sérgio Augusto, essa turma toda vinha, entende, Isso já é num pacote, vamos dizer assim. Aí divulgavam no Jornal do Brasil, no Globo e tal, o que estava acontecendo aqui. Então, em plena ditadura, né? Esse tipo de cinema. Pois é, uma coisa totalmente ímpar, né? Porque eram iniciativas que o governo não se preocupava tanto, não tinha nenhum efeito, digamos assim, subversivo, né? Pelo contrário, até davam uma visibilidade e um reconhecimento ao governo, né? Isso aí era também, eu acho que, capitalizado pelo próprio poder mesmo, né? Mas me parece assim que essa experiência na tentativa de fazer esse polo de cinema, que gera A Selva em 72, aí em 76 tem o Juricaba, o Rebelde da Amazônia, que vem Oswaldo Caldeira, e tem um projeto também que não avança, que é filmar o Galvez, o Imperador do Acre, né? Que aí seriam os 3 filmes, mas acaba não acontecendo. E aí vem a experiência da TV, né? O senhor acha que a experiência da TV catalisa um pouco essa expectativa, os anseios que tinham, mas em outras bases, né? A senhora viu uma relação dessa geração ou daquela iniciativa com a TV? Com o documento da Amazônia? Eu vejo, inclusive, com o cinema também, né? Porque, por exemplo, o Iracema, né? Bodansky e o Bye Bye Brasil, esses filmes que são rodados, inclusive... denunciando o desmatamento, né, as queimadas e a prostituição de menores e tudo isso. Acho que são filmes marcantes dessa filmografia brasileira, talvez a mais importante, né? Esses 2 filmes aí. Mas acho que tem outras coisas também, né? Digamos até... digamos que tem a ver com uma inclusão da Amazônia no cinema brasileiro, né? Que você falou aí bem do Caldeira, né? Mas havia outros projetos que não foram
Não avançaram. Não avançaram, né? Eu penso assim em termos de guarida, sabe? O Márcio Souza, quando escreve aquele livro O Palco Verde, ele tem um certo momento que ele relata uma decepção com a experiência de fazer o longa aqui, né? Decepção porque não teve as condições materiais necessárias, não tinha tecnologia, não tinha pessoal, não tinha tudo, era paupérrimo, né? E que o filme foi um estresse. E foi, além disso, eu acho que aquele filme ele sofreu uma espécie de redução drástica do orçamento dele, no meio da, entende? Não sei quais as razões, mas o fato é que a gente sabe disso, que aconteceu como se fosse praticamente a produção, entende? Se retirasse do processo de realização do filme, entende? Quer dizer, reduzindo totalmente as possibilidades de você realizar de fato aquilo que havia sido programado e tal, né? Daí o Márcio vai acabar sendo ativo lá no documento também, né? Quando propõe o Porto, quando traz a figura. Exatamente. Uma espécie de cinema possível. Porque, na verdade, não faltava talento ao Márcio para fazer aquilo. O problema é exatamente as condições extremamente difíceis, né? De contratação de atores, enfim, da coisa mesmo da produção, né? Que foi muito prejudicado, acho que pelo andamento da própria produção que estava o Massimino Correia, o Luiz Massimino na frente dessa produção e a coisa acabou não avançando como se previa. Exatamente. E o filme foi como já aconteceu em vários lugares, né? Uma experiência interrompida. Né? Professor, acho que é isso. A gente tocou nos pontos todos. A minha curiosidade grande era em relação a... Mas eu acho que essas condições difíceis, eu gosto muito de uma definição de história do Max Weber, que é o seguinte: a história não é só o que aconteceu, é o que deixou de acontecer, entende? Então eu acho que a nossa história, ela está marcada por essa, entende? Por essa tradição de coisas que não aconteceram, ou que aconteceram pela metade, entende? De experiências truncadas, mal sucedidas, ou, entende? Inviabilizadas. Eu acho que é um pouco isso. Na verdade, a história da Amazônia é a história de coisas que não aconteceram plenamente. Aí o cinema, entende? Entra nessa dialética, nessa lógica, né, perversa, né, que é essa, mas que tem muito a ver com a Amazônia, né? A Amazônia é uma sucessão de fracassos, né? Mesmo aquilo que é aparente sucesso, como o distrito industrial, etc., qual é o custo disso? Entende? Isso é interessante ver. Claro que não podemos também ser totalmente derrotistas e negativistas, mas mesmo as experiências bem-sucedidas, elas poderiam ter ido muito mais adiante, né? E aí a gente vê, por exemplo, a questão da reestruturação produtiva no setor do Polo Industrial de Manaus, que representa exatamente isso. Uma espécie de barreira, um recuo, né? Onde essa ideia, né? Que na verdade não foi produzida aqui, é uma ideia, né, que vem de outros lugares, né? E que não foi só em Manaus que aconteceu, né? A Polo Industrial tem mais de 100 polos e tal, no mundo inteiro. Então acho que é um pouco isso, a gente ter essa consciência dessa verdade weberiana, né? De que a história se faz de coisas que não aconteceram, né? Junto das que aconteceram. Acho que é o que a gente poderia resumir, né? As experiências de literatura e tal. Claro, você tem aí, de repente, numa sucessão de obras que não conseguiram se transformar em literatura brasileira, você tem aí o fenômeno Márcio Souza, Tiago de Mello, Milton Atum, não é isso? Contrariando, né, essa tendência, digamos assim. O que também faz parte da própria arte. Como o próprio Aurélio Miquiles, é um pouco a ideia de alguém que sofreu tudo isso, conhece todos esses impasses e consegue, né, afirmar o seu trabalho. Um pouco essa ideia. Ótimo. Só uma coisa que eu lembrei que a gente conversou fora do vídeo, que é
o período da TV permitiu trazer uma capacitação técnica, fez uma rede de colaboração. Podia falar um pouco disso, de como que o senhor, quando superintendente da TV, conseguiu articular com outros canais fora daqui uma espécie de rede de colaboração? Assim. Não, na verdade é o seguinte, nós não tínhamos uma visão só relacionada com a TV. Por exemplo, nós estávamos batalhando para criar uma rádio universitária aqui, com o apoio da USP, inclusive. Chegamos, inclusive, a fazer contatos com o pessoal da rádio USP, entende? E inclusive, o Narciso Lobo era um professor aqui, né, muito interessado nisso, que era pró-reitor de comunitário na altura. E chegamos, inclusive, até a estabelecer uma espécie de acordo, que era... eles eram muito interessados em vir aqui comprar equipamentos, né? Na Zona Franca aí, tal, naquela altura. E eles dariam um curso e implantariam a rádio, entende? Uhum. Mas, infelizmente, não tivemos na própria universidade, né, o apoio ou o interesse suficientes para isso ser realizado. Porque a própria USP se prontificou, entende? Teve todo o interesse em participar dessa implantação de uma rádio universitária aqui, entende? Uhum. Quer dizer, então, eu estou dando esse exemplo, mas nós estávamos parados só em relação ao núcleo do cinema. Nós estávamos pensando em outras coisas. Com a própria editora da universidade, entende? Dá um avanço, que esse avanço terminou acontecendo. Terminou acontecendo com a editora Valer, que no fundo, entende? Tem a ver, talvez remotamente, com esse processo, entende? De uma produção cultural local e tal. E de fato, a Valer, ela fez um resgate significativo do panorama literário, né? Artístico e científico da Amazônia, né? A ponto do Samuel Benchimol reconhecer que antes de experiências como a da Valer e da própria pós-graduação da universidade, né, nós pensávamos e víamos com os olhos dos outros. E através dessas experiências nós passamos a nos ver a nós mesmos. Ou seja, nos enxergarmos com os nossos próprios olhos, né? Então, um pouco isso. Essa era a ideia da gente investir no projeto de cinema, da rádio, era vermos com os nossos próprios, nos vermos com os nossos próprios olhos, né? Essa é um pouco a ideia. Teve até uma... Isso não morreu, isso acho que continua, né? A editora da universidade, né, bem ou mal, ela prossegue, entende? Tendo o seu papel e tal. A editora Valer fechou a livraria, mas a editora continua, não com aquela força que tinha, mas e os tempos são outros, né? Então, hoje, para fazer livro, hoje é dureza, né? Não é mais a facilidade que você tinha há 20 anos atrás. O cenário mudou totalmente com a materialidade das coisas mudou muito. Com a internet, exatamente. Coisas, então, né? O livro hoje tem um sentido... Claro, o livro não vai desaparecer, mas ele, na expectativa do mercado, houve uma redução significativa do mercado de livros no Brasil, né? Aliás, no mundo inteiro, né? Aqui não é exceção. Eu lembro uma vez numa conversa, acho que na primeira mostra, o senhor lembrou, nesse período da TV, também tinha equipes estrangeiras passando por Manaus, né? E teve uma equipe da BBC que deu um treinamento. Inclusive o Michael Elphick, que era o fotógrafo da diretora do filme, ele nos deu praticamente um curso de filmagem, entende? Filmagem para a Amazônia. Ele disse, olha, eu quero só, entende? Tratar com vocês quais são os problemas de filmagem aqui. Que eu estou encontrando e que qualquer fotógrafo certamente vai... Aí fez essa experiência. Até conseguimos andar com ele, acompanhar. Era a Bárbara Kelly, né, a diretora, e o Michael Elphick, que era o fotógrafo. Entende? Michael Elphick, outro dia eu vi num programa de televisão, ele como diretor de um filme, entende? Da BBC. Ele era da equipe da BBC, né? Então ele, não somente como fotógrafo, mas agora como diretor de um filme, né? Continuou nativo. Legal.